Olá, buonasera, muito boa noite. Mais um Itália Viva chegando na sua casa, até você para trazer informações sobre arte, cultura, negócios e também histórias inspiradoras do Itália Viva, que é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, no ano em que completa, na verdade já completou, mas continua estendendo as suas comemorações de 130 anos de vida. E hoje o programa, pela proximidade da Páscoa, na Semana Santa, que aconteceu no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, nós vamos falar sobre religiosidade e também sobre espiritualidade. Portanto, elevem seus corações, que depois do comercial, nossa, informações incríveis e absolutamente positivas para o nosso dia a dia. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Preparou o seu coração? Sim, porque informações muito queridas vão chegar até você. E hoje, o Itália Viva recebe em sua sala de visitas o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Dr. Ari Rogério De Marco. Boa noite, presidente. Boa noite, Cris. Boa noite, seja bem-vindo. Estávamos com saudades. É verdade, nós ficamos alguns programas sem vir, mas com certeza o Dr. Morelli, nosso vice-presidente, esteve aqui, né? A gente procura sempre fazer um rodízio. Né? Tá certo. E eu soube que as suas férias foram excelentes. Foram umas boas férias. Voltou revigorado? Curtas, mas boas. Mas né? Deu para revigorar, reabastecer? Sempre dá. Uma saída de Porto Alegre e a gente viajando um pouco, ela espairece, né? E te dá um novo ânimo de recomeçar. Eu acho que tem tudo a ver com o tema que vai ser tratado aqui. Boa noite. Como o nosso padre Rodinei Sierpinski, né? O senhor é pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, na presença do Dr. Ari, Cristina pela primeira vez, e aqui para estar com os nossos rádio ouvintes para falar desses temas tão importantes do nosso dia a dia. Padre Rodinei Sierpinski, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, onde tem também o CIBAI Migrações. Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações. Que bárbaro! Na verdade, o CIBAI iniciou com a imigração italiana, era um centro de recebimento de imigrantes italianos, assim como a sociedade, né, foi lá no seu princípio, no século XIX. Né? E os italianos têm uma tradição muito grande na paróquia da Pompeia. Né? Passaram por lá, muitos ancestrais nossos ajudaram na construção. E esse trabalho que se iniciou lá no século passado, mais recentemente, né, no século XX, hoje o CIBAI atende às novas migrações do Brasil, especialmente os venezuelanos e os haitianos. Acredito que é isso. Há alguma coisa também aqui da América do Sul, né? No início, como o doutor Ari falou, eram os italianos, né, a preocupação da igreja local para atender a imigração italiana.
e este ano está comemorando os seus 150 anos, né? E nós estamos vivendo isso de várias maneiras, também na parte espiritual e religiosa. E para isso, depois abriu-se a várias nacionalidades. Então, o migrante, ele chega e aqui é acolhido, e a gente tem esse trabalho de rede com várias instituições, né? A Polícia Federal, organizações, entidades. Então, é um trabalho de parceria, atendimento integral ao migrante. Ele vem, ele é acolhido, acompanhado e orientado também. Perfeito. Padre Rodinei, hoje nós vivemos um mundo tecnológico e rastreado por muita velocidade, tudo é muito rápido. Nós saímos da Semana da Páscoa, tivemos a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Páscoa, estamos com o nosso coração ainda florido por essa atmosfera religiosa. Mas a pergunta que não quer calar é: será que nesta pressa que nós vivemos e nessa condução de tudo tem que ser tão rápido, há espaço para a espiritualidade como deveria ter? Então, a própria Páscoa, que vem de tradição judaica, né, que é a passagem, a libertação da escravidão do Egito, e depois, com o cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo, que veio nos dar vida em plenitude. Tem uma frase que sempre diz, né? Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para rezar. E com a chegada também dos meios de comunicação, principalmente o celular, a gente constatou que, de fato, temos tempo. Só que a gente é que não orienta o tempo. A gente se perde com muitas coisas secundárias e não damos valor àquilo que é o principal, o essencial. Então, há pessoas que estão no corre-corre da vida e que não têm tempo para esta parte de viver a sua espiritualidade, viver a sua religiosidade, viver o seu contato com Deus. Mas há muitas pessoas que se dedicam muito a isto. E a gente observa principalmente, isto é muito forte entre pessoas que estão doentes, os enfermos, e também os idosos, né? Então, pessoas que dedicam muito tempo para isto. E se formos ver no tempo do Papa João Paulo II, se viu também um crescendo muito forte por parte da juventude. Os jovens que buscavam os encontros das jornadas mundiais da juventude, né? Então, há essa espiritualidade. E se a gente for ver também, é muito bonito uma criança que fala para os pais: vamos rezar. Então, a própria criança que motiva isso, né? Então, no nosso corre-corre da vida, temos muito tempo, podemos dizer, com coisas secundárias, que dizemos que são principais. Mas a parte da espiritualidade, né? Se nós formos ver, ela é muito importante, essencial na nossa vida, nos dá o equilíbrio e também nos religa a Deus, né? Padre Rodinei, estávamos lhe ouvindo e vou vou assistir uma missa na Pompeia, tamanha sua eloquência. Há um tempo atrás a gente falava em sermão, né? Hoje sermão, é homilia, mas os nossos amigos com certeza entendem. O sermão, não tem nada de errado falar sermão ainda, tem? Não, é sermão. É sermão. O sermão do padre, o sermão da igreja. A homilia. E o senhor colocou coisas tão importantes que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Em primeiro lugar, qual a diferença que existe entre religiosidade e espiritualidade? Religiosidade tem o conceito de religiosidade popular, que é a maneira como as pessoas vivem a sua religião. Tem a religiosidade de diferentes religiões, o catolicismo, o cristianismo, os muçulmanos, os budistas. Então, há muitas e muitas vivências da sua religiosidade, que é a sua ligação com Deus. Religar o homem a Deus. A espiritualidade, ela já vem para seguir um caminho, né? A sua vivência da sua espiritualidade. Por exemplo, na Igreja Católica, há muitas congregações religiosas, como os franciscanos, os combonianos, os paulinos, paulinas, e nós somos escalabrinianos. Então, nós temos também a nossa espiritualidade, o nosso carisma, o nosso trabalho específico. Fala-se da espiritualidade escalabriniana, espiritualidade franciscana,
é uma maneira de viver o seu carisma específico. Como se vive a espiritualidade escalabriniana? É. Como é que o que ela se difere da franciscana que a gente conhece um pouquinho mais? Isso. Então, os scalabrinianos foram fundados por João Battista Scalabrini, um bispo italiano, para os italianos, e depois da sua morte, em 1904, 1905, abriu-se para todas as migrações. Então, hoje atendemos todas as migrações. A espiritualidade scalabriniana tem o seu carisma, que é o serviço ao migrante e ao refugiado. Sim. Então, o nosso foco são os migrantes, os refugiados. Acolher, acompanhar, tanto do seu país de origem como do seu país de destino. Então, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade é nesse sentido. Tudo focado para atender aos migrantes. Diferente, por exemplo, dos paulinos, das paulinas, que tem um carisma voltado para a comunicação. As redes, né? Sim, sociais. Até temos uma editora e uma livraria. Os camilianos estão voltados para o trabalho nos hospitais. Hospital São Camilo, né? Então tem essa missão. Os combonianos têm o seu trabalho voltado para a missão. Combonianos. Daniel Comboni. Então, conforme a congregação, a gente vive a nossa espiritualidade e nós, como escalabrinianos, missionários escalabrinianos, tem as missionárias escalabrinianas, tem os leigos escalabrinianos, né? Então, nós vivemos esta dimensão de atender, acompanhar e seguir aos migrantes e aos refugiados. Presidente Ari, qual a sua feição? Calabrinianos, combonianos, franciscanos, carmelinos, carmelitas. Eu tive uma ligação forte com os franciscanos, né? Acho que praticamente toda a minha vida frequento ainda a Igreja São Francisco, mas nos últimos anos, né? A convivência com a comunidade italiana, especialmente a calabresa, me aproximei da paróquia da Nossa Senhora da Pompeia. E hoje estamos aqui com o padre Rodinei, que é uma belíssima figura humana, né? Nos aproximando, e acho que é uma caminhada que a gente se aproxima também de Cristo, né? Com certeza. Mas o padre estava falando do fundador da ordem, o João Battista Scalabrini, e me veio à mente, em algum lugar eu li que o fundador da Ordem dos Escalabrinianos esteve aqui no Rio Grande do Sul, me parece que no início do século, para acompanhar os imigrantes que haviam chegado. É correta essa minha afirmação? Isso mesmo. Ele esteve aqui no mês de setembro de 1904. Nossa! No auge da imigração. No auge da imigração. E ano passado a gente comemorou, né, os 120 anos da passagem de Scalabrini aqui no Brasil. Então foram vários lugares. Então ele veio de Rio Grande, veio para cá, Porto Alegre, e daqui seguiu também para Encantado e outros lugares. Padre, quando é que a gente percebe que falta espiritualidade na pessoa? Tem algum sinal que detecta que, opa, eu preciso olhar mais para mim e mais para Deus? A gente faz geralmente a comparação da espiritualidade com os valores humanos e cristãos, com a questão da materialidade. Então, uma pessoa muito apegada aos bens materiais, ao dinheiro, ao poder, né? Costuma-se falar, né? Os 3 grandes pecados: ter, poder e prazer. Então, ter, poder e prazer. São 3 pecados que levam o ser humano a distanciar-se de Deus. Então, a pessoa que está envolvida nesse tipo de pecado, de fraqueza humana, ele se distancia de Deus. Então, é preciso ele voltar e se aproximar de Deus. E o termo religião é religar a pessoa a Deus. Então, há muitas pessoas que vivem isto e levando ao egoísmo, à ganância, às injustiças, né? Nós italianos que apreciamos uma culinária, uma gastronomia, a gula é pecado?
Essa pergunta não estava no roteiro, mas aqui é como a Sim. gente vivencia a moda italiana. A gula é pecado? A gula é pecado, não só a gula, mas tudo aquilo que é exagerado, né? Então, é importante que a gente tenha o equilíbrio nas coisas, né? Equilíbrio no dinheiro, equilíbrio nos prazeres da vida, por exemplo, a comida, a culinária. Então, exagerado, tudo aquilo que é exagero leva-nos ao pecado. Por quê? Porque nos leva a distanciar-nos de Deus e nos leva a sermos frágeis diante das fraquezas humanas. Por isso que é muito importante, apesar de uma boa culinária, os momentos também de jejum, a abstinência, a oração, a vivência desses valores humanos de caridade, solidariedade, sermos sensíveis a outra pessoa. Muito boa, muito clara, né, presidente Ari, a sua colocação. Nós vamos chamar os comerciais, mas fique conosco, porque muitas informações incríveis ainda vêm por aí. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Esses sorrisos que você está vendo foi porque durante o intervalo o padre Rodinei, com a sua eloquência, ficou nos falando também sobre outros pecados, e o presidente Ari pediu uma parte. Eu disse: segura, deixa eu voltar o programa para fazer, porque é sensacional, está sendo sensacional esta conversa sobre religiosidade e espiritualidade que o Itália Viva traz até você, presidente. Nós usamos muito uma palavra, misericórdia, né? Parece que a gente faz um pedido, né, ao infinito, né, ao Deus, me dê misericórdia. E parece que misericórdia é um tema, né, relacionado ao pecado. Pecado e misericórdia, que venha a ser isso, Padre Rodinei. Costuma-se dizer, né? Recebo ou não recebo o perdão? Sou ou não sou perdoado? Então, o pecado, ele existe. Somente Deus é santo, né? Mas Deus, ele é misericordioso. Conhecendo os nossos pecados, ele nos acolhe, nos dá a chance de nos convertermos, mudar de vida. Então, se formos ver a dimensão do pecado, é tudo aquilo que nos distancia de Deus. O pecado em relação a Deus, o pecado em relação ao próximo, a outra pessoa, o pecado em relação a mim mesmo e o pecado em relação à obra de Deus, a criação, a natureza. E nós temos na catequese também da Igreja Católica, nós temos como orientação as obras de misericórdia, espirituais e corporais. São orientações que nos ajudam a viver um pouco esta dimensão e reconhecer: eu cometi esse pecado, eu cometi esta falha e eu peço perdão. Então, como diz o texto bíblico, perdoar 70 vezes 7 é um conceito infinito, perdoar sempre. Todo aquele que comete pecado, que pede perdão, deve ser perdoado. Então, aqui vem a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso conosco, nos perdoa sempre, e nós devemos ser também em relação aos outros. Não condenar as pessoas, mas dar possibilidades para que a pessoa saia da sua situação de pecado, se reestruture, se harmonize e possa viver de maneira melhor, apoiado na misericórdia. Então é sempre bom perdoar e também pedir perdão. E esta palavra é muito central na convivência entre as pessoas.
tanto na sociedade, na igreja, como na família também. Então, a vivência do perdão é algo salutar e muito importante. E é tão bom a gente poder chancelar essa possibilidade de perdão, de leveza, de conexão com o divino, né? Mas, padre, eu queria voltar um pouquinho com vocês à questão dos jovens e da catequese. Sabe que eu fui mãe velha, né? Eu tive um filho aos 47 anos. Tive sobrinhos netos, mas me chama a atenção que os jovens hoje, nesse período de adolescência, eles estão mais voltados a Deus, né? Então tem os CLJ, o novo apostolado, meu filho participa da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Por que os jovens estão atendendo a esse chamado? A gente costuma dizer que tem também a questão do modismo, né? Modismo. Há tempos em que o ser humano ele vive um distanciamento de Deus e outro tempo que vive uma proximidade de Deus, né? Então, cíclico? É cíclico, é muito cíclico isso, né? Nos tempos aqui, nos séculos, né? Nós vemos esse movimento. Então, é importante ter um olho crítico para poder ver esta realidade e poder ajudar. Então, no desenvolvimento da espiritualidade juvenil, há também esta proximidade de Deus, né? Há certas vezes o jovem ele tem uma certa resistência e ele quer negar tudo, os valores da família, os valores da sociedade, os valores da sua própria espiritualidade, sua religião, e há momentos que ele consegue, né, voltar e ver isto. E a gente percebe também no crescimento da pessoa. A criança ela é muito religiosa. O jovem, o adolescente, o jovem, passa a ser um questionador e resistente a isto. E depois, na idade adulta, começa também a voltar, principalmente as pessoas idosas. É normal ver um idoso, na sua vivência diária, o seu apego à religiosidade. E os meios de comunicação ajudaram muito isto. O celular, a internet, o acesso à Bíblia, o acesso aos programas, um programa como este, por exemplo, né? Então, uma pessoa que está nos assistindo está vivendo também uma espiritualidade pessoal. E na sua espiritualidade pessoal, depois ele pode transferir isso também para a sua dimensão comunitária, tanto na família como na sociedade, no trabalho, em vários lugares. Então, o jovem, a gente vê que ele se identifica também muito com seus colegas e com o movimento, a igreja, né? A espiritualidade. Há momentos, há elementos que fazem com que o jovem se sinta comprometido em viver isto. Ele gosta. Que bom que é estar aqui. Bom para nós, Leovi, porque o senhor fala, né, presidente Ari, com tanta clareza, e uma das propostas louváveis desta diretoria da sociedade italiana é começar a pensar em formas de atrair os jovens, porque eles serão, é uma frase antiga, mas é muito verdadeira, serão os adultos, né? Uma sociedade, qualquer sociedade, ela precisa ter, na minha opinião, um misto, né? Adultos, pessoas com mais experiências, pessoas idosas e também os jovens. Esse mix, essa mistura de ingredientes é que nos faz crescer. Nós estamos nos aproximando no fim do programa, mas eu sei que na sociedade italiana tem uma agenda que também reúne vários ingredientes, né, presidente Ari? Ingredientes relacionados à arte, à cultura, a negócios. O que o senhor vai nos convidar para os próximos dias? Eu tenho 2 eventos sociais. Começa o primeiro evento logo após a Páscoa, dia 29 de abril, é uma terça-feira. A gente vai fazer uma paella gaúcha lá na sociedade à noite e temos como atração o cantor Daniel Torres. Que esteve aqui encantando, foi uma excelente repercussão. Já fizemos outros eventos desse tipo e o Daniel Torres sempre nos acompanha
E ele é muito requerido, né, pelo pessoal que frequenta esse jantar. A paella, né, você fala, é feita pelo nosso grupo do Coral Ítalo Brasileiro. Reinaldo Del Zé são os mestres cucas. A gente também dá uma palhinha. Já estiveram aqui também. Né? E tenho certeza de que quem for terá uma noite muito agradável e uma noite satisfeita gastronomicamente, não com aquela gula que sem o pecado. Padre falou aqui. Na verdade, lembrando a gula, para mim, a gula era aquela pessoa que não está satisfeita nunca, né? Mas eu acredito, eu passo numa vitrine, eu estou faminto e vejo lá um quitute, para mim isso não é gula, é uma vontade momentânea. Não é pecado, aquela pessoa que só pensa na comida, aí realmente pode ser um pecado. O nosso outro evento está relacionado com o Dia das Mães. Ele vai acontecer na sexta-feira, se eu não me engano, dia 9 de maio. É um jantar também tradicional, só não aconteceu no ano passado por causa das catástrofes. Né? Revolta das águas. Ele é realizado pelos pessoal do Marino Bardini, que são do Trevisani Nel Mondo. Eles é que organizam o jantar em parceria com a Sociedade Italiana. Então, é um jantar feito especialmente para as mães, né? Um bom cardápio, também vamos ter uma música depois para o pessoal relaxar e se divertir, né? Que é muito importante. Tem um evento para maio que estamos organizando e que é uma grande novidade. O terceiro, no então. Nosso Giovedì Cultural. Aí é um evento cultural. Nós voltamos a ter contato com a professora Cristine de Mello, que no ano passado fez uma palestra muito bem recebida, né? As pessoas ocorreram bem satisfatoriamente ao evento, pois a Cristine de Mello é uma escritora, né, de renome internacional, com muitos livros. E ela falou ano passado sobre Renascença. E esse ano ela pretende dar um toque sobre a figura do Michelangelo. Então, que maravilhoso! Por ela ser uma pessoa que viveu, né, muito em Florença a questão da arte, da Renascença, ser uma pessoa americana, né? Embora os pais dela sejam portugueses, ela tem um português muito claro. Muito claro. Então, fica aí o convite, 15 de maio, às 19h30, na Sociedade Italiana, na rua João Teles, 317. Nós colocamos os créditos aqui, inclusive o Instagram da Sociedade Italiana. E tenho mais Italiana, um aviso. Sociedade Italiana RS, entre lá e você vai saber de tudo e muito mais. Fale, presidente. Tem o Chá das Mães lá na Igreja Paróquia, dia 10, no sábado, né, véspera do Dia das Mães. Então, a igreja também terá um chá. Opa, mas então é uma programação cheia, como eu disse. Tem cultura, tem arte, tem gastronomia, sem pecado. Padre, em um minuto eu gostaria que o senhor nos enviasse uma bênção, por favor, porque nós vamos estender a nossa Páscoa. A bênção é Deus que vem sobre nós e nos dá maravilhas. Então, que esta bênção estenda a todos vocês que viveram a Semana Santa e que vão continuar vivendo esse espírito da Páscoa, o ressuscitado, a vida nova, o amor. Que Deus Pai de bondade e misericórdia abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo na nossa sala de visitas. Presidente Ari, sempre bom tê-lo conosco, venha mais vezes. E o Itália Viva vai ficando por aqui, iluminado e abençoado. Tenham todos uma semana simplesmente pacífica e generosa.